Bom, agora chegou a parte dos nossos exercícios. Tirem print aí, tentem fazer os exercícios, vocês primeiro, tá bem? Depois coloca play aí e vê a explicação, tá bom? Então, vamos lá. Qual é a alternativa que representa a fração 9/2 em números decimais? Tem um ponto de interrogação. Bom, para a gente transformar essa fração em número decimal, a gente pode fazer a divisão. Então, 9 dividido sobre 2. Lá na tabuada do 2, como que a gente consegue chegar a um número mais próximo do 9? Vamos ver. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Então, o mais próximo é o 2 vezes 4. 4 vezes 2, 8. 9 menos 8, sobra 1. O 1 a gente consegue dividir para 2? A gente consegue, mas aí tem que cortar ele ao meio, né? Então, a gente coloca uma vírgulazinha, coloca mais um zero lá no 1, acrescentando a parte da dezena. E então, 10 dividido sobre 2, a gente sabe que é 5. Porque 5 vezes 2 é 10. E daí, então, a gente sabe que 9 dividido por 2 é 4,5. Então, alternativa D, está bem? Agora, qual é a alternativa que representa o número 0,65 na forma de fração? Alternativa A, 65 sobre 10. Alternativa D, 65 sobre 100. Alternativa C, 65 sobre 1000. Ou alternativa D, 65 sobre 10.000. A gente já fez um exercício parecido com esse, né? Lá nos exemplos. Bom, 65 sobre 10, pegando 65 coisas e dividindo para 10 pessoas, a gente vai chegar... A gente pode fazer a divisão de cada um e a gente vê se chega na parte decimal. Por exemplo, 65 dividido por 10. A gente sabe que aqui, se a gente fizer uma multiplicação, né? 6 vezes 10, a gente vai ter 60. E 60 é um número bem próximo de 65. 60. 65 menos 60, 5. E daí a gente vai ter vírgula, porque o 5 a gente não vai conseguir dividir, né? Por 10. E aí a gente acrescenta um zero lá no 5. 50 dividido por 10, aí sim a gente sabe que é 5, porque 5 vezes 10 é 50. Então, veja, 65 dividido por 10 é 6,5. Não é mesmo? Então, vejam que a vírgula antes estava aqui, né? No 65, assim. Como a gente dividiu por 10, ela andou uma casinha para a esquerda, digamos assim, né? Deu 6,5. Então, no caso, para dar o 0,65, tem que andar mais uma casinha. Então, seria 65 dividido por 100. Então, alternativa B. Está bem? Nosso próximo exercício é um probleminha que ele está pedindo. Vejam, Carolina tinha R$175. Gastou 1/7 de 1/5 dessa importância, ou seja, dessa quantia. Ele quer saber, então, quanto aqui sobrou para Carolina. Na apostila de vocês não tem o desenho, mas eu coloquei o desenho para vocês conseguirem compreender melhor. Aqui eu fiz um retângulozinho e ele está dividido em 5 partes. Porque o problema diz que
ela gastou 1/7 de 1/5. Então, a gente precisa interpretar o que isso daqui significa para a gente conseguir fazer o exercício. Está bem? Então, se ela gastou 1/7 de 1/5, a gente precisa entender o que seria esse 1/5. Então, aqui eu fiz apenas um desenho para ilustrar, tá bom? Mas, se vocês quiserem, podem fazer em forma de pizza, sei lá. Mas eu vou fazer em forma de retângulo, porque eu acho mais fácil até mesmo de desenhar, tá bom? Então, se é 1/5, então é o que significa 1/5? É alguma coisa, aqui no meu caso esse retângulo, que foi dividido em 5 partes, e ela pegou apenas uma parte, né? Porque é 1/5. Então, ó, como está sendo dividido em 5 partes, então cada partezinha desse meu retângulo é 1/5. Está bem? Então, ela pegou apenas um quadradinho aqui, ó. Quadrado não, retângulo nesse caso, né? 1/5. Só que ela diz que gastou 1/7 de 1/5. Então, o que significa? Que eu peguei esse quadradinho aqui, que significa 1/5. Agora, olhando somente pra ele, tá? Fez de conta que eu tirei ele dali. E ele não tá dizendo que ela gastou 1/7 de 1/5, então eu vou pegar esse que significa 1/5 e vou dividir em 7 partes, tá bem? Então, eu vou tentar dividir mais ou menos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7. Não ficou uma divisão muito boa, mas faz de conta que tá dividido em 7 partes iguais, tá bem? Então, pegou apenas uma partezinha, que significa 1/7. Só que o que ela disse? Que gastou 1/7 de 1/5 dessa importância, ou seja, de tudo isso daqui. Todo esse meu retângulo tem o valor de 175. Não é mesmo? Mas ela pegou apenas essa partezinha. Só essa parte que ela gastou. Então, a gente precisa entender quanto que essa parte significa no todo, nesse 175, tá bem? A gente sabe que é 1/7 de 1/5. Se a gente, então, divide todo mundo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. E a gente continuar essa divisão, né? Continuar pra cá, aqui, 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 aqui. Então, aqui vai ter 7, 7, 7, 7, 7. Então, nós vamos ter todos esses retângulos aqui, não é mesmo? E a gente vai pegar apenas um deles. Então, vai ser a mesma coisa. Se aqui eu tenho 7 repartições, aqui eu vou ter mais 7 repartições, aqui mais 7, e depois mais 7, e depois mais 7. Quantas repartições eu vou ter? Tem a mesma coisa aqui, 7 vezes 5, não é mesmo? Que estou dividindo cada uma desses quadradinhos, desses retângulos, em 7 partes. Então, 7 vezes 5, pausa o vídeo, pensa... 35, não é mesmo? Então, daqui eu vou ter 35 retângulozinho desses daqui. Mesmo? E, só que no caso, ela gastou apenas um, né? Um retângulo, 1/7 apenas. Então, a gente pode fazer a divisão de 175 dividido por 35. Se a gente fizer essa divisão, a gente vai saber quanto que representa o todo, o quanto esse único retângulozinho representa no todo. Então, só fazer essa divisão e a gente consegue chegar no valor. 175 dividido por 35. Veja,
35 vezes quem, que vai chegar a um número muito próximo a 175. A gente pode ir fazendo por soma, né? Somando 35, mais 35, mais 35, né? Até chegar no 175, ou a gente pode fazer por valores mais aproximados. Por exemplo, eu vou fazer por 2. 35 vezes 2, que é a mesma coisa que 35 mais 35, vai dar 5 vezes 2 é 10, 3 vezes 2 é 6, com mais 1, 70. Ainda é um número muito menor do que 175, então vamos tentar o próximo. 35 vezes 3. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 3, 9. 9 mais 1, 10. Ainda está muito abaixo de 175. Vamos tentar o próximo. Fazendo aqui como se fosse um rascunho, né? 35 vezes 4. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 3, 12. 12 mais 2, 14. Ainda não deu. Vamos somar mais 35. 35 vezes 5. Bem aqui no cantinho. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 3, 15. 15 mais 2, 17. Opa, a gente chegou no valor. Dá 5. 5 vezes 35, 175 dá um valor exato, não é mesmo? Então, ela gastou R$5, né, apenas, de 175. Se ela gastou 175 menos 5, dá 170. Então, quanto sobrou? 170. Aí, a resposta certinha é: sobrou R$170 para Carolina. Está bem?